vezes a gente passa por uma enfermidade, a gente passa por uma crise financeira, a gente passa por uma crise conjugal, a gente passa por uma perca de um familiar. Por que muitas vezes nós passamos por situações angustiantes, se nós somos filhos de Deus? Por que nós passamos por isso e a nossa vida tudo certo? Você olha para a sua vida e fala, mas o que eu preciso fazer? O que está acontecendo de errado comigo? E às vezes a gente começa a questionar do porquê que nós passamos por certas situações. E às vezes tudo que nós precisamos é de uma resposta. Senhor, por que isso? Acontece isso. Quando eu bati o carro, eu falei, não, de novo. Aí na outra semana ele quebra. Dá problema na injeção eletrônica. Eu falei, de novo? Mas eu falei, já sei o que o senhor está me ensinando. Por que eu entendi? Quando eu passo por uma coisa, eu entendo que é algo que Deus quer ministrar sobre o rebanho. Quer ministrar na vida da igreja. E todas as vezes que essas coisas começam a acontecer, eu começo a observar. Infelizmente, nessa madrugada, entrar na loja do Natan e subtrair algumas coisas lá. Teve um prejuízo financeiro, quebrou a porta. E orei por ele, falei, você vai ser restituído 2 vezes mais, fica tranquilo. Nós vamos orar no final para que todos esses bens que foram retirados sejam recuperados, amém? Nós vamos orar no final sobre isso. Se eu esquecer, alguém me lembra. Me lembra aí, meninos, estão na frente aqui. Isso só me trouxe uma clareza. A gente precisa aprender a lidar com as aflições nessa vida. Elas fazem parte. Jesus diz lá em João 16, verso 33, ele diz, olha, eu digo isso para que vocês tenham paz em mim. Então, presta atenção, isso não é para te deixar aflito, é para você ficar em paz. Ele diz, neste mundo vocês terão aflições. Então ele está dizendo, olha, há um lugar que você encontra paz. Há um lugar que, no meio da tempestade, o teu coração se acalma. As suas preocupações cessam. As tuas ansiedades somem. Os teus medos fogem. Então ele está dizendo, olha, eu digo isso para vocês, não é para vocês ficarem angustiados, mas para vocês ter paz em mim. Mas o problema é que muitas vezes nós queremos ter paz na conta, não é assim? Deixa eu ver como que está o saldo da minha conta. A gente condiciona a nossa paz ao quanto a gente tem na conta. A gente condiciona a nossa paz de como que está a nossa saúde. A gente condiciona a nossa paz de como está indo o nosso ministério. Nós conduzimos e imaginamos, condicionamos a nossa paz de como que está a nossa casa, como que está a nossa família, como que está o nosso casamento, como que está o nosso emprego, como que está a nossa empresa. Mas Jesus está dizendo, olha, vocês precisam ter paz em mim. Não há um outro lugar para ter paz, mas ele diz, mas saiba que as aflições virão. Então ele está dizendo, olha, quando as aflições virem, e elas virão, vocês sabem aonde encontrar refrigério. Ele diz, em mim, amém? Contudo, ele diz, tenha coragem. Eu venci o mundo. Então ele está dizendo, olha, não adianta você fugir da realidade. Não adianta você se enganar, não, vou fingir que os problemas não existem, vou fingir, vou ignorar. Ele está dizendo, não, enfrente-os. É um problema de saúde? Enfrente-os. É um problema espiritual? Enfrente. É um problema conjugal? Enfrente. Qual que é a aflição? O que tem te afligido? O que tem roubado a sua paz? O que tem te deixado com medo? O que tem te deixado preocupado? O que tem te deixado mal nesses dias? Jesus está dizendo, tenha coragem. Está dizendo, olha, não fuja, não ignore, não negue a realidade, mas também não tenha medo. Olhe para Jesus e creia que Jesus é maior do que todas as circunstâncias que venham sobre você. Olhe para Ele e busque nele um refúgio. Lembre dos discípulos, quando eles estavam no mar da Galileia, indo até a Gadara, veio uma grande tempestade sobre eles, e eles prestes a morrer, e eles chegaram lá e Jesus estava dormindo. Então é possível ser como Jesus. Se o mundo está acabando ao seu redor, mas você vai deitar no travesseiro e vai dormir. Você vai levantar em paz, você vai trabalhar em paz, você vai cultuar em paz, você vai fazer parte de uma célula em paz, você vai seguir o seu caminho, crendo o Senhor mudará essa circunstância. Porque é importante você crer que
como diz a palavra em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, amém? Então isso se refere a você foi chamado por Deus. Então, todas as vezes que eu passo por uma situação adversa, eu não fico perguntando, mas por que eu estou passando por isso? A pergunta é, como que isso vai transformar em bem na minha vida, Senhor? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer na minha vida que eu ainda não percebi? Porque eu sei que é para me abençoar. Mas o que o diabo planta? Não, olha, essa situação que está vindo é para te destruir, acabou a tua vida. Olha, isso vai terminar de mal a pior, você vai ser humilhado, você vai ser envergonhado. Sua vida vai terminar em fracasso. Mentira do diabo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas transformarão em bem na sua vida. Aquilo que o inimigo tentou, lançou, tudo aquilo que te aconteceu, talvez um erro seu, talvez você falhou, pastor, mas a culpa é minha. Eu tomei essas decisões, é verdade. Mas lembra que Deus ele não nos dá nada por mérito, Ele dá tudo por graça. Mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha tomado decisões frustradas, creia que você serve o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele conduz as ovelhas a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Mesmo que você erre o caminho, ele te traz de volta. Mesmo que nós erramos o caminho, Deus é amoroso, misericordioso, Ele é o nosso pastor, nós somos as suas ovelhas, então Ele nos tira do caminho de morte e nos conduz. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Está dizendo, é Deus que me conduz, mesmo que eu erre, Ele vai, pelo amor que Ele tem por mim, me conduzir, me corrigir, me perdoar, me realinhar, amém, irmãos? É importante que você creia que você é amado por Deus. Domingo passado eu falei sobre isso. Falei, olha, quando você sabe que você é amado e perdoado por Deus, você corre para Ele, você não foge dEle. Porque quando Adão pecou, Deus não chegou e perguntou, Adão, o que você fez? Foi isso que Ele perguntou. Ele perguntou, Adão, aonde você está? Porque Deus não está preocupado com o que você faz, você deixa de fazer. A questão é aonde você está. Porque às vezes a gente falha, a gente erra e a gente se afasta. Porque foi isso que aconteceu. Quando Deus chegou, Adão, escondido, com medo de Deus. Mas se você entende que você já é lavado e remido pelo sangue de Cristo, você é amado por Ele, você é perdoado por Ele. Quando você erra, quando você falha, você corre para Ele, não dele. Então tudo que Deus quer saber de você é aonde você está. No meio das aflições, aonde você está. No meio das angústias, aonde você está. É isso que importa para Deus, porque Ele quer você perto dele. Ele fala que todos os dias, na virada do dia, Deus vinha ter com Adão. Ele continua todos os dias querendo estar com você. Quando você ora, você fala com Ele, você está com Ele. E Ele com você. Quando você vem para o culto, você está com Ele, Ele contigo. Quando você vai para uma célula. Assim como Ele vinha a Adão antes da queda, agora Ele vem todos os dias. Não é só na virada da tarde. Ele vem o tempo todo, porque o Espírito de Deus habita em você. Ele habita dentro de nós. Agora é diferente, é muito melhor do que era antes da queda. Então a queda também tinha um propósito. O homem precisou cair. Ser redimido, para que nós possamos agora desfrutar de uma plenitude muito maior, de uma presença muito mais intensa, muito mais verdadeira. Agora Deus não só não vem perto de nós, Ele não só está ao nosso redor, Ele está dentro de nós, amém? Ele habita em nós. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, Deus não habita nesse prédio. A hora que a gente sair daqui, Deus não fica aqui não, Ele vai com você, porque você é a habitação dEle. Então as aflições, ela nunca é para nos destruir. Diga assim, as aflições nunca é para destruição. Por mais que o diabo diz isso, mas para abençoar. Diga assim, mas é para abençoar. Então a pergunta não é por que está acontecendo, é como que isso vai me abençoar. Como que isso vai reverter em bênção? Como que isso vai ser restituído na minha vida? No ano passado nós falamos sobre restituição, sobre a importância de você crer num Deus que restitui. Lembra de Jó? Tudo que aconteceu com Jó. Ele fala que enquanto ele orava pelos seus amigos, na verdade não eram amigos, eram inimigos, Deus restituiu tudo em dobro na vida dele. Mas sabe quando? Quando ele orou por aquelas pessoas que acusavam ele. Quando ele começou a orar e abençoar aquelas pessoas que maltrataram ele.
Talvez você está aqui, você está com tanto rancor, tanta mágoa, tanto ressentimento. Pai, pastor, pessoas me feriram, me machucaram, tomaram de mim, subtraíram, me enganaram, mentiram. Jesus diz que nós devemos orar por elas e abençoar aqueles que nos perseguem. Porque quando nós oramos e abençoamos as pessoas que nos defraudaram, nós somos abençoados. O Senhor restitui, amém, queridos? Creia nisso. Então, a primeira coisa que você precisa entender, e é disso que eu estou falando, é a realidade das aflições. Não fica achando que, não, olha, se eu for uma pessoa cheia do Espírito Santo, se eu for um crente, se eu colocar toda a minha vida em ordem, eu estiver tudo certinho, eu me tornar impecável, eu não vou ter mais problema na minha vida. Lembra de Jesus? Jesus tinha pecado, sim ou não? Jesus nunca pecou. Olha o que aconteceu com ele. Porque a primeira coisa que o diabo vai lançar sobre você é a condenação. Ele vai dizer, sabe por que você está passando por isso? Olha o seu passado. Olha os erros que você cometeu, é por isso que você está sofrendo, é por isso dessa enfermidade, é por isso dessa crise financeira, é por isso desse problema familiar, é por isso dessa crise conjugal, é por isso desse fracasso ministerial. A primeira coisa que o diabo vai lançar na sua vida é, você está em pecado. Mas quando você entregou sua vida para Jesus, me fala que você nasceu de novo, e a sua posição diante de Deus mudou. Você não é mais pecador, embora você peca, mas agora sua posição diante de Deus é de perdoado. Diga para o vizinho aí, você é perdoado, você é perdoada. Esses dias a Elisa chegou em casa falando para a mãe dela, mamãe, você é pecadora. Falei, onde que essa menina aprendeu isso? Veio da célula da tia Lu. Tia Lu. Falei, mas é verdade. Falei, mas deixa eu corrigir. Deixa eu melhorar o seu linguajar. Ela estava errada? Não. Todos nós somos pecadores. Mas a Bíblia fala que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Significa que nós não somos mais pecadores. Significa que a gente não peca e não erra? Não, não é isso. Você peca todo dia. A Bíblia diz que aquele que olha para uma mulher com desejo impuro, pecou. Aquele que cobiça alguma coisa do outro. A hora que o pastor Zeca falou assim, nossa, ele ganhou um tablet novo e eu não. Você pecou. Isso acontece todos os dias conosco. Não é só com você não, é comigo também. Então todos os dias a gente peca, mas mesmo assim eu não sou pecador. Sabe por quê? Porque quando você nasceu de novo, a sua posição mudou. Me fala que Jesus, pela sua morte, lançou no mar do esquecimento todos os nossos pecados, e deles não se lembram mais. E quando ele fala desse pecado, não fala só do pecado passado, fala de todo o pecado, de toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele foi o sumo sacerdote, ele fez um único sacrifício em definitivo. Em Israel, todo ano tinha que se oferecer sacrifício pelo pecado das nações, todo ano, diga assim, todo ano. Então você pecou durante o ano, tinha um momento lá de você expiar os seus pecados, todo ano tinha que fazer o sacrifício, para ver, quem sabe, talvez Deus perdoava os pecados, mas o autor de Hebreus diz que com Jesus foi diferente. Ele fez um único sacrifício em definitivo, em relação aos pecados do passado, do presente e do futuro. Então agora a sua posição diante de Deus, não é mais de pecador. Você não pode chegar assim diante de Deus, se você está em Cristo, você entregou sua vida para Jesus, amém? Você crê em Jesus como seu Salvador? Então agora você tem que se achegar dele de forma diferente. Você tem que se chegar diante de Deus como perdoado. Aí eu falei para Elisa, falei, você não está errada, mas seu linguajar está errado. Mamãe não é mais pecadora. Ela agora é perdoada, embora ela peque. Por que eu estou falando isso? Porque o diabo vai lançar sobre o teu coração que você está assim por causa de algum pecado, por causa de alguma falha. Só que aí o que acontece? Talvez você vai colocar toda a sua vida em ordem e os problemas continuam. Fala, mas por quê? Por quê? Por quê? Estou falando que o pecado é uma coisa boa. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas você não pode cair no engano do diabo, de te condenar, de te acusar, porque ele vai te paralisar. Aí você não lidera uma célula, aí você não vem mais na igreja, você não ora, você fala, Deus não vai me ouvir por causa de um pecado. E você só vai distanciando de Deus, porque você diz o seguinte, tem alguma coisa errada comigo. Não é assim? Aí você vai para um culto de libertação e nada acontece, passa pelo encontro, 1, 2, 3 vezes.
faz sessão de descarrego, faz tudo. Talvez foi meu bisavô que pecou, tentando achar alguma coisa. Mas você não sabe que é o diabo que está fazendo isso, para te acusar. Para que, ao invés de você olhar para Jesus entender como que isso vai cooperar para o meu bem, você está entendendo, tentando entender o porquê. Então o porquê não importa. O que importa como que esse ar funciona? Não importa. O que importa é que ele gela. Não importa como que esse microfone funciona para eu estar falando com vocês, não me importa. O que importa é que ele amplia o som, amém? Então não importa. A questão não é o porquê que está acontecendo isso com você. A questão é como que isso vai cooperar para o seu bem. Porque você é perdoado, você é amado de Deus. A sua posição diante de Deus não muda. Os irmãos do curso de maturidade sabem a diferença entre posição e estado. O que é o estado? É aquilo que eu estou hoje. Talvez hoje eu estou triste. Jesus ficou triste. Nós lemos ali que ele estava numa tristeza de morte. Mas esse era o estado de Jesus. Qual que era a posição dele? A posição dele era sempre de uma pessoa feliz. Então você pode até pecar, é seu estado. Cometi um erro, falhei, é seu estado. Mas Deus, ele não se relaciona com você baseado no seu estado. Ele relaciona com você baseado na sua posição. E a sua posição diante de Deus continua de filho, de perdoado, amado, filho dele. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo foi e aprontou todas, gastou todo o dinheiro do pai. E gastou com prostitutas. Gastou de uma forma horrível, envergonhando o nome da família. Só que quando o filho pródigo chega, o pai fala, muito bem. Voltou, né? Fala que o pai não dá uma palavra, nenhuma palavra de acusação, nem condenação. Mas restitui, dá as vestes, dá um anel que simboliza a filiação. Ou seja, está dizendo, você nunca deixou de ser meu filho. Colocou uma sandália em seus pés e matou o novilho. E fez uma grande festa. Sabe por quê? Porque embora ele tenha aprontado todas, ele nunca deixou de ser filho. Então acontece isso com muitas pessoas. Às vezes vai lá fora, apronta todas, mas nunca deixou de ser filho. Uma hora ele volta para a casa do pai. E a hora que ele voltar, ele vai dizer, você nunca deixou de ser filho. Eu sempre te guardei, eu sempre te protegi, eu sempre te abençoei. Então creia que essa é a sua posição. Porque Deus não se relaciona conosco baseado no nosso estado. Que tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente erra, tem dia que a gente falha. Imagina se Deus fosse relacionar desse jeito. Estou salvo, estou no inferno. Não, estou debaixo da bênção, estou debaixo da maldição. Você vive dormindo. Quem faz isso é o diabo, ele que te acusa. Para dizer, agora você está ferrado, agora o bicho vai pegar para o seu lado. Mas creia que as aflições são uma realidade, mesmo para aqueles que não pecam, como aconteceu com Jesus. Mesmo com os filhos de Deus. É uma realidade do mundo caído. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Sabe por que ainda há aflição nesse mundo? Porque ele ainda não foi restaurado por completo. A Bíblia fala que Jesus veio uma vez, amém? Você crê nisso? Vem, morreu por você, mas ele não terminou a obra. Diz que ele vai voltar. Aí sim ele vai redimir por completo. Aí sim o estado eterno será instalado. Aí haverá novos céus, nova terra. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, porque as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. As aflições nos faz lembrar que nós não somos daqui. Diga assim, as aflições nos lembram que não somos daqui. Aqui não é seu lugar. A Bíblia fala que aqui nós somos peregrinos, forasteiros. João 15, do 18 ao 20, Jesus diz isso, olha, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Então entenda, não tem a ver com você. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo. Aleluia, por isso. Você foi escolhido dentro do mundo, por isso o mundo te odeia. Então creia que você é esse escolhido. Deus te chamou, irmãos. Eu falei esses dias, você sabia que 70% da cidade de Araputanga não frequenta nenhuma igreja? Mais de 70% da nossa cidade não frequenta nenhuma igreja. Estou falando nem evangélica, nenhuma igreja, nem espírita, nem católica, né? Qualquer igreja. Mas Deus escolheu você. Você foi chamado para ser essa minoria aqui que faz a diferença nessa cidade. Que transforma, que mudará a história dessa cidade. Que vai chegar um momento que nós vamos ter muito mais pessoas congregando do que não congregando, amém?
Deus escolheu você. Então Jesus está dizendo, eu os escolhi no meio de muitos. Então não é nada pessoal contra nós, é porque pertencer a Jesus implica uma oposição do maligno. Você precisa crer nisso, que o inimigo ele se levanta. Não tem a ver com os seus erros, porque você é filho, porque você é amado. Irmãos, aquele que é dele, né? Não que ele faz o bem, o diabo só faz o mal, mas é dele. Mas aquele que é filho de Deus, é esse que o diabo ataca. Porque às vezes acontece muito isso. Quando você passa por uma situação adversa, você fala, mas deveria ser o contrário? Eu lembro do testemunho do meu pai quando ele se converteu, porque ele achava que quando ele se convertesse, nada na vida dele nunca mais ia dar errado, ele ia ir para o paraíso. Mas quero dizer para você que não é assim. Depois de um bom tempo ele entendeu, falou, não é bem assim, tem de errado. João 16, versos 32 e 33, um pouquinho mais adiante ele diz, olha, aproxima-se a hora. E já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Falando o que ia acontecer com ele, naquele momento, quando ele fosse crucificado. Eu, porém, não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Eu disse isso, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Estou dizendo, olha, vai chegar um momento que vocês vão se sentir sozinhos. Vocês vão ter que enfrentar os seus problemas, suas crises, suas dores, suas enfermidades, seus problemas conjugais, seus problemas com os filhos, seus problemas espirituais, seus problemas ministeriais, mas ele diz, mas você não está sozinho. Como eu não estou sozinho, você não está sozinho. Então quero dizer para você que as aflições são uma realidade, mas Jesus ele não te deixa desamparado. 1 João capítulo 5, verso 4 e 5. João continua explicando sobre isso. Ele diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Do que ele está falando aqui? Dessas tribulações, dessas angústias. E esta é a vitória que vence o mundo. O que é que vence? Diga assim, a nossa fé. Então não é seu esforço, não é suas obras, não é a sua bondade, não é a sua justiça, é sua fé no Filho de Deus. Que fé é essa? Fé que você é amado e perdoado. Se você ler todo o capítulo, está falando disso. Creio que você é amado por Deus, guardado por Deus, protegido por Deus, perdoado por Deus. Mas talvez você fala, pastor, você não tem ideia de como que eu estou sofrendo. Como que são grandes as minhas aflições. Eu sei. Às vezes a gente passa por certas situações que a gente fala, Senhor, não consigo lidar com isso. Não consigo suportar isso. É doloroso demais. Quero dizer para você que isso é verdadeiro. Às vezes tem situações que a gente não sabe como lidar. Mas a oração, já dizia Calvino, ele é o antídoto para todas as nossas aflições. Diga assim, a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Então não importa qual seja a sua aflição, o melhor antídoto sempre é a oração. Não importa de onde veio, não importa qual a área. Todas as nossas aflições, irmãos, elas são vencidas com orações. O único, na verdade, antídoto para as nossas aflições é quando nós colocamos elas diante de Jesus e dizemos, Jesus, eu não sei como lidar, eu errei, eu falhei, a culpa foi minha, mas eu preciso do Senhor para resolver. É importante que a gente saiba isso. Paulo diz em 1 Coríntios 10, verso 10, ele diz, além disso, não murmurem. Porque a primeira coisa que a gente faz é murmurar. Mas eu tenho feito tudo certo, tenho dado dízimo, tenho escudo domingo, tenho liderado, tenho me sacrificado, tenho abrido mão de tanta coisa. Por que está acontecendo comigo? Ele está dizendo, não murmure. Como alguns deles murmuraram e foram mortos pelos destruidores. Porque quando a gente murmura, é tudo que o diabo quer. Para que ele tenha legalidade. Para nos atacar ainda mais e continuar. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Diga assim, não estou sozinho. Sabe por quê? Porque às vezes quando a gente está sofrendo, a gente acha que todo mundo está bem. Você olha para um, está sorrindo, você olha para o outro, está sorrindo, você fala, mas só eu que passo por isso. Está dizendo, não, é uma coisa comum.
Talvez você só não sabe o que está acontecendo com ele nos bastidores. Você só não sabe o que ele está passando no quarto dele, no particular, no coração dele, na sua alma. Ele está dizendo, isso é comum, você não está sozinho, outros estão passando por isso, o sofrimento é da natureza humana, nós estamos no mundo caído. Mas ele diz, mas, diga assim, Deus é fiel. Não é você que é fiel, é Deus. Então não baseie o socorrer de Deus na sua fidelidade, mas na fidelidade de... Ele diz, você é fiel. Não, Deus é fiel. E por causa disso, por causa da fidelidade de Deus, em relação ao amor dele por você, ele diz, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Antes, quando forem tentados, você estiver prestes a desistir, a se entregar, ele mesmo providenciará um escape, para que a possam suportar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que você gostaria que as aflições fossem removidas da sua vida. Como seria bom se elas fossem evitadas. Mas lembra das serpentes no deserto? Começou a aparecer serpentes no meio do povo, começou a picar e as pessoas começaram a morrer. O que a gente ia fazer? Senhor, remove as cobras, não é assim? Tira elas daqui, está amarrado em nome de Jesus. Fecha a boca delas. Mas o que aconteceu? O que Deus fez? Deus não ouviu essa oração. Fala que mandou se elevar um mastro, colocou uma serpente de bronze e disse, quando fores picado, você vai olhar para a serpente, quem olhar ficará curado. Assim acontece nos dias de hoje. Deus não vai te tirar as serpentes, mas quando fores picados, olhe para Jesus. A Bíblia diz que aquela serpente representava Jesus. Ao olhar para ele, você é curado, você é sarado, você é fortalecido, e você vai suportar as dores, você vai suportar as aflições, amém? 1 Samuel 30, verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, sabe por quê? Porque a sua cidade foi saqueada, Ziclag, com os amalequitas vieram, saquearam, levaram as mulheres, as crianças, levou tudo cativo, levou os bens. O texto diz que ele ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Talvez você está passando por um momento assim, daqueles que você espera um apoio, sabe o que vem? Acusação. Talvez aqueles que você esperava no momento de dor, que te estendesse a mão, te julga. Talvez vocês tenham passado por isso. E no momento de dificuldade, ao invés de você ter uma palavra de encorajamento, aqueles que você esperava lealdade te traem. Era isso que está acontecendo com Davi. A Bíblia diz que ele ficou profundamente angustiado. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Foram todos levados cativos. O que Davi fez? Davi, porém, fortaleceu no Senhor o seu Deus. Sabe aonde que a gente busca força? No Senhor, o nosso Deus. Então está difícil? Se fortaleça no Senhor. Não fique buscando outros meios. Não é assim, viu uma crise financeira, vou pegar um empréstimo. Não, vamos orar e Deus vai prover. Não, eu vou ligar para o meu pai, pedir ajuda, socorro. Não, vamos orar. Senhor, faz alguma coisa. Sabe como que o feijão é cozido? Talvez você não parou para pensar nisso. É quando a pressão ela é canalizada. Quando a pressão ela é canalizada de forma correta, o que acontece com o feijão? Cozinha. Mas se você abrir a tampa, o que acontece? Permanece duro. Não cozinha, não alcança o propósito. Sabe por que Deus permite certas aflições? Para algumas áreas da nossa vida serem alinhadas. E elas precisam ser canalizadas, porque se a gente abre essa tampa, continua do mesmo jeito. Talvez você está assim há tantos anos nos mesmos problemas. Eu conheço pessoas que estão há 20 anos reclamando das mesmas coisas. Não aprendeu. Porque as aflições, ela tem um propósito pedagógico. Hebreus capítulo 5, verso 7 ao 10, fala sobre isso. E eu quero concluir falando sobre isso. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu, diga assim, orações e súplicas. Em alta voz e com lágrimas. Sabe por que ele fez isso? Porque é assim que nós vencemos as nossas aflições. É assim que nós vencemos as nossas guerras, como diz o louvor.
Nós vencemos com orações, súplicas. Lágrima, Apocalipse diz que é um anjo que colhe todas as nossas lágrimas. Vou falar uma coisa para você: lágrimas que você derrama na presença de Deus é a oração mais intensa que existe na face da terra. Fala que Jesus, naquele momento, seu suor se transformou em gotas de sangue. Então Jesus ofereceu o que? Orações súplicas em alta voz, porque às vezes a gente precisa gritar. Não é porque Deus é surdo, não, é porque nós precisamos demonstrar para Deus o quanto nós queremos que Deus intervenha. Lembra do cego de Jericó? O que ele fazia? Ei, psiu, vem aqui. É isso que ele fazia? Jesus, psiu, vem cá. Lembra que ele gritava, e quanto mais os discípulos o repreendiam, mais ele gritava e dizia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os discípulos: para, você está incomodando o mestre. E ele gritava mais alto. Sabe o que Jesus fez? Falou: cala a boca desse cego aí, deixa eu continuar o meu trabalho aqui. Foi isso que ele fez? Ele disse: vem cá, o que você quer? Eu quero ver, Senhor. Ele disse: eu também quero, então veja. Talvez tudo que você precisa para sair dessa situação é clamar por Ele, é chamar a atenção dEle e dizer: vem Jesus, me socorre, muda essa situação, eu não quero mais viver desse jeito, não quero mais continuar assim, nesse mesmo ciclo, eu quero sair, eu quero romper, eu quero vencer, eu quero ir para o próximo nível, eu quero experimentar multiplicação, restituição, portas abertas, favor de Deus. Aquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora fosse filho, você é filho, amém? Embora filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Os sofrimentos ensinaram Jesus. Eles não podem ser uma perca de tempo na sua vida. Os sofrimentos não podem ser só um lamento que sai da nossa boca. Não pode ser só uma reclamação que alcança outros ouvidos. As aflições têm que nos mudar, nos aperfeiçoar. Jesus não tinha pecado, como eu disse, não estou falando de pecado, porque Jesus não tinha, e você não tem mais, porque a sua fé agora está no Filho de Deus. Esquece questão de pecado. A questão é onde que você está. Você está onde Deus quer que você esteja. A questão é aonde estamos. Talvez Deus te quer mais perto dEle, clamando por Ele, exercendo o ministério, tendo uma célula na sua casa. Onde você está? Porque Jesus Cristo, Ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Êxodo 1:12 diz que todavia, enquanto mais o povo de Deus era afligido, essa é a tradução, que está oprimido, mas era afligido, literalmente, a aflição, enquanto mais o povo de Deus era afligido, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Quero dizer uma coisa para você: quanto mais adversidade vem sobre a sua vida, mais bênçãos Deus está preparando para entregar para você. Quanto mais adversidades vêm, não é para nos destruir, Deus está dizendo: quanto mais aflições vêm, mais bênção eu derramo, mais favor eu derramo, porque as aflições, ela têm um caráter pedagógico, de nos preparar. Lembra da parábola dos talentos? A Bíblia fala que a um foi dado 1 talento, a outro foi dado 2 talentos, e a outro 5 talentos, cada um conforme a sua capacidade. Diga assim: capacidade. As aflições alargam a sua capacidade de receber o favor de Deus, de receber as bondades de Deus, as misericórdias de Deus. Tiago diz, capítulo 1, verso 2: meus irmãos, considerem o motivo de muita tristeza o passarem por diversas provações. É isso que está escrito? Presta atenção, o diabo está ministrando na sua vida. Fica triste, você não é amado, você está assim porque Deus não ama você, você está assim porque Deus te deixou. Ele diz: não, meus irmãos, considere por motivo de grande
alegria o fato de passarem por diversas provações. Por quê? O que as provações causam? Destruição, morte? Sua vida vai terminar envergonhada? Não, ele diz o seguinte: assim, depois de passarem por várias aflições, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Já viu que é ditado? O bom marinheiro é aquele que passou por várias tempestades e saiu dela. Como que você sabe se é um bom marinheiro se você está pela primeira vez? Nunca pegou uma tempestade. O bom piloto, você conhece quando ele passa por turbulências. Quando há necessidade de fazer um pouso forçado. Então ele está dizendo, olha, as aflições vai te tornar perseverante. No entanto, a perseverança, ela tem ação completa. Sabe por quê? Aqui está um ponto muito importante, que é a chave para tudo na sua vida ser bem sucedido. Presta atenção nisso. Todas as pessoas que foram bem sucedidas, elas têm uma característica, diga assim, uma. Eles perseveraram e não desistiram. Thomas Edison fez mais de 100 testes, mas ele não desistiu. Então ele criou a lâmpada. Todas as pessoas, elas rompem e chegam do outro lado, é porque elas não desistiram. Houve aflições, houve vontade de desistir, houve toda a possibilidade do mundo para desistir, mas o que eles fizeram? Permaneceram. É assim que quem empreende. Jesus disse, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não está para o reino dos céus. O que ele está dizendo? Persevera. Tudo na vida é uma questão de perseverança. Tudo na nossa vida é uma questão de não recuar, amém? Nós damos um passo para trás, só para pegar impulso, amém? Nunca para desistir. Agora eu quero concluir falando sobre isso, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. A pergunta é, o que tem faltado? Pastor, tem faltado alguma coisa na minha vida? Você sabia que há uma diferença entre contentamento e satisfação? Sabia que há a diferença? Quem sabe a diferença? Levanta a mão. Vou pedir para você falar aqui no microfone. Brincadeira. Existe uma diferença entre contentamento e satisfação. O que é o contentamento? Senhor, obrigado pelo meu salário. Obrigado pelo meu carro. Mas, eu quero que o Senhor me dê mais. Eu estou contente, mas não estou satisfeito. Essa palavra aqui não é contentamento. Essa palavra aqui está falando de satisfação. É você olhar para a sua vida e falar, basta, eu não preciso de mais nada, o meu salário está bom, meu carro está bom, minha família está uma bênção, meu ministério está frutífero, tudo na minha vida está uma bênção, pastor. Sabe quando que isso vai acontecer? Quando você passar pelas provações. Talvez você está nessa mesma provação tem quantos anos? Você nunca passou de fase. Você está naquele ciclo. Deus quer te levar para uma nova fase. Não erra mais. Aprende com isso. Aprende com isso. Não significa que as aflições vão acabar, não. Vai vir outra maior, muito maior depois. Só que você vai passar com muito mais facilidade por elas. Você se tornou um bom marinheiro. Se coloque de pé. Louvor, pode vir. Se for possível cantar escape. É possível? Você sabe como que Elias foi elevado aos céus? Não foi numa carruagem de fogo. Talvez você sempre foi ensinado assim, eu sempre achei também. Mas a Bíblia fala que ele subiu num... Olha aqui para mim. Sabe como que Elias subiu? Diga assim, num redemoinho. A carruagem de fogo veio para separar Elias de Eliseu. Mas ele subiu num redemoinho. Sabe como que é gerado um redemoinho? Você já viu no redemoinho, né? Falavam para mim que todo redemoinho tinha um demônio dentro. Minha mãe me assustava, forte aí menino, quando via um terreiro, levantando as folhas assim, Alguém também sabe de ditado? Sim ou não? Só eu? Porque tinha um redemoinho, pulava dentro. Achava legal aquilo, criança. Não faz isso, menino, o demônio vai entrar em você. Tem um demônio aí dentro. Tem um saci, era saci, não era demônio não. Era saci, né? Era saci. Mas tudo bicho, tudo
tudo cão. É diabo do mesmo jeito. Mas sabe como que o redemoinho é formado? E aquelas folhas são levantadas? É assim com um tornado. É que o redemoinho levanta folhas, mas um tornado levanta casas, levanta carros. Sabe quando que isso é formado? Quando o sol bate. Sol significa aflições. O sol bate na terra, gera um ar quente. Esse ar quente sobe porque ele fica mais leve, e o ar gelado entra e forma-se um redemoinho. Em outras palavras, é quando as coisas aqui embaixo estão maiores, mais difíceis, mais angustiantes do que as coisas que são de cima. Mas quando as aflições vêm de uma forma intensa sobre nós, lembra do que aconteceu com Eliseu. O redemoinho vem, não é para te destruir, não é para entrar um demônio em você, mas ele vem para te elevar. Assim como aquelas folhas se elevam, quando as aflições vêm, elas te colocam no novo patamar. Assim como aquele redemoinho veio, como diz lá em 2 Reis 2:11, diz que ele foi elevado, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, que os separou, e Elias subiu aos céus em um redemoinho. Oh, você não tem noção de onde Deus vai te colocar, se você ter essa revelação hoje. Sabe por que Deus está permitindo essas aflições na sua vida? Ele quer te colocar no lugar mais alto, no lugar mais elevado. Ele quer te abençoar. Não é para te matar, não é para te destruir. Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Jesus, eu quero que o Senhor abra os olhos agora do teu povo. Ministra o espírito deles. Ai de que o Senhor tem permitido isso. Não é porque o Senhor os abandonou. Não é porque eles estão, Senhor, decepcionando o Senhor, e o Senhor está chateado com eles. É que o Senhor quer que eles estejam em outro lugar, como Elias. O Senhor queria que eles estivessem em outro lugar. Oh Espírito de Deus, eu quero que o Senhor abra os olhos, Pai, eles sejam fortalecidos. Tua palavra diz que o Senhor não permite que nós venhamos passar por alguma aflição maior do que nós podemos suportar, mas antes o Senhor prepara o escape. Dê olhos agora, dê olhos espirituais. Feche os teus olhos. Deus quer ministrar na sua vida. Fica olhando o que está acontecendo. Fale com Deus, clame por Ele. Oh Espírito de Deus, Pai, ministre o coração dele, o coração dela agora. Há súplicas aqui, há lágrimas, há clamor, há pedidos diante de Ti. Libera sobre eles nessa noite, Pai, a revelação, e eles tenham olhos para ver que o Senhor já preparou esse escape. Pai, que está diante deles essas portas abertas, está diante deles essa restituição, está diante deles essa multiplicação, está diante deles essa cura, está mais perto do que eles imaginam. Oh Espírito Santo, nos dê ouvido para te ouvir, olhos para ver. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, para que nós venhamos descansar em Ti. Saber que assim como Davi, depois daquela grande aflição, Pai, 3 dias depois daquela grande aflição, ele se fortaleceu no Senhor, ele não desistiu, ele não recuou. 3 dias depois, ele estava sentado no trono e colocado em lugares elevados. E eu declaro que esses irmãos que aqui estão, essas irmãs, eles não vão retroceder, eles não vão desistir, Pai, porque as aflições estão grandes demais. Eles vão se fortalecer no Senhor, vão receber força aqui hoje, porque a vitória está logo adiante deles. Assim como estava 3 dias de ser liberado sobre a Davi o seu reinado, e Davi assentou-se no trono, mas antes, 3 dias antes, veio uma grande aflição.
quase para a morte, eu declaro que os teus filhos serão fortalecidos, e eles verão esse escape que o Senhor preparou para eles.